Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Falei que a gente pode ministrar a palavra do Senhor tantas vezes, né? Mas cada vez que a gente sobe aqui é uma maneira diferente. E a gente sente ainda um temor, um frio na barriga, né? Hoje eu estava conversando com o pastor Henrique lá. Falei para ele falou, já estou me tremendo já, desde já. Aí eu falei para ele, mas enquanto a gente tiver esse sentimento, né, é porque a gente tem temor em pregar a palavra do Senhor. Porque a gente sabe o quão grandioso é a gente subir aqui, falar uma palavra. E a gente, o vaso, quando ele está aqui em cima, Deus ele fala primeiro com a gente. Amém. Né? A gente recebe primeiro a palavra do Senhor para depois transmitir para a igreja. E essa é uma campanha maravilhosa, a qual o apóstolo já ministrou, o pastor Adalto ministrou na semana passada também, foi uma bênção, né, falando de José. E nessa noite nós vamos estar lendo. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Amém? Amém, Jesus. Amém. Essa palavra, né, se nós formos meditar nela, acredito eu que é uma das mais maravilhosas que a gente pode encontrar, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, se nós formos ler desde o início, né, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele endereça essa carta à igreja de Filipos, né? E é uma igreja que o apóstolo Paulo, ele amava muito, porque cooperava muito com a sua obra missionária. Aleluia. É uma igreja a qual participou muito da obra missionária de Paulo. E nós vemos, se nós formos compreender esse texto, quando ele endereçou essa carta a Filipos, era uma igreja que já conhecia. E aqui, se nós formos ler um pouco acima, ele fala, né, da comunhão, se há um amor em Cristo Jesus, porque a igreja ela não estava ali, pelo que a gente dá a entender o texto, ela não estava em unidade. Ela não estava ali, ela estava passando por alguns conflitos. Então o apóstolo Paulo endereçou essa carta até Filipos. Aleluia, Jesus. E qual o melhor exemplo que o apóstolo Paulo poderia usar? Ele coloca o Senhor Jesus como exemplo. Porque o Senhor Jesus, ele foi o maior exemplo de humildade que passou por esta terra. Ele foi o maior exemplo que nós possamos seguir em qualquer circunstância. Aleluia, Deus. E se nós formos ver esses versículos que nós lemos, a gente é só pelo Espírito Santo de Deus que a gente consegue compreender como um Deus tão grandioso, que tinha tudo em suas mãos, que tinha todo o governo. Ele se despiu de toda a sua grandeza, ele se despiu de toda a sua glória. E a palavra do Senhor fala que ele se fez homem como eu e como você. Essa semana eu estava ouvindo um louvor da Bruna Oli, e ela canta que ele sendo 100% Deus, ele se fez 100% homem para me salvar e para te salvar. Obrigado, Jesus. Verdade. E quão maravilhoso é a gente ver que Jesus ele teve um coração humilde sendo homem aqui na terra. Aleluia. Jesus ele tinha tudo para nascer no melhor lugar. Jesus ele tinha tudo para ser reconhecido como rei. Jesus ele tinha tudo porque a glória era sobre ele. Aleluia. Mas ele se despiu de toda a sua glória
que é para você querer ser menor que o seu irmão, que o seu irmão seja superior a você quando ele endereça essa carta a Filipos. Amém, Jesus. Ele fala ali que é para você não querer fazer as coisas só para você, não egoístamente, porque hoje o que nós mais vemos, e nós não falamos, querido, de pessoas que estão lá fora no mundo, porque eles não têm conhecimento da palavra, eles não são representantes do reino de Deus, mas sim de nós que servimos ao Senhor. Muitas das vezes nós não cumprimos aquilo que o Senhor pede, que a palavra do Senhor pede. É, Deus, é verdade. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele interessa essa carta através de Paulo a Filipos, mas se nós formos trazer para os dias de hoje, quantos aprendizados nós podemos ter? Aleluia, Senhor. Queridos, se nós formos olhar para a minha vida, para a sua vida, se você for olhar hoje, será que nós temos servido verdadeiramente o nosso irmão? Será que nós temos um coração humilde, como o de Jesus? Será que nós temos olhado o exemplo de Jesus, como Paulo apresentou esse exemplo? Será que nós temos apresentado esse mesmo exemplo para as pessoas? Será que nós temos mostrado Jesus na nossa vida? Será que tem resplandecido na nossa vida Jesus de Nazaré, a grandeza dele? Aleluia. Porque o Senhor Jesus, Ele passou por aqui, querido, e Ele deixou o seu legado para a sua igreja, para mim, para você que somos igreja dele. Aleluia. Ele deixou para que hoje eu e você representássemos Ele aqui na terra. Como Ele 100% homem, conseguiu ter um coração humilde, conseguiu servir. A gente vê o maior exemplo de humildade, Jesus, Ele sendo Deus, Ele lavou os pés dos seus discípulos, reuniu os seus discípulos, pegou ali uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Quão maravilhoso é, querido, quando nós entendemos que o reino de Deus, Ele é servir, nós subimos o nosso patamar espiritual em Deus. Quando nós entendemos que o reino de Deus, a religião, ela coloca você para entender que você servir é só você estar dentro da igreja. Mas, querido, Jesus de Nazaré nos ensina que servir é você servir o seu vizinho, é servir o seu próximo, aquele que está do lado da sua casa, aquele que muitas das vezes não está aqui dentro, mas você consegue resplandecer Jesus servindo a Ele lá fora. Aleluia, Deus. E quão maravilhoso é quando nós renunciamos às nossas vontades, os nossos desejos, para mostrar Jesus de Nazaré na nossa vida. Obrigado, Senhor Jesus. Que a cada dia nós possamos ter um coração humilde na presença do Senhor. Aleluia, Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho de Davi. O pastor Adalto falou de José semana passada. E se nós formos ler tantos salmos que Davi se apresentava na presença do Senhor com o coração humilde e quebrantado. Glória a Deus. Reconhecendo muitas das vezes, Davi ele errou, ele falhou, sim, mas ele teve um coração humilde para se arrepender e reconhecer o seu erro na presença do Senhor. E a humildade, querida, ela nos faz crescer. Tem um provérbio, não vou me recordar agora qual é, mas ele fala assim que a humildade antecede a honra. Se você quer ser honrado, querido, comece a servir primeiro. Se você quer ser honrado, se você quer ter reconhecimento, comece a reconhecer o outro primeiro. Se você, porque, querido, a motivação que está dentro do nosso coração, ela faz toda a diferença. Porque muitas das vezes nós nos colocamos para servir, mas
Deus. Que você tenha humildade na presença do Senhor, humildade para fazer a obra do Senhor, humildade para servir. Porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Deus, é verdade. E quando nós, queridos, servimos, nós estamos semeando, nós estamos plantando no reino de Deus algo maior. E sabe, querida, aquela palavra quando o Senhor fala, quando o Senhor Jesus ele fala que quando você for dar uma esmola, o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa ver, não precisa ficar ali falando quando você for orar dentro do teu quarto. Porque, querido, aquilo, as nossas atitudes, elas têm que resplandecer a glória de Deus, mas não é necessário você ficar mostrando para ninguém. Aquele que muito, querido, quer se mostrar, ele acaba se apagando. Mas aquele, você pode perceber que aquele que mais corre, aquele que mais foge, aquele que mais se esconde, é esse que o Senhor ele exalta, é esse que o Senhor ele honra, é esse que o Senhor começa a colocar em um lugar de destaque, em um lugar diferente. E como o pastor Adalto ministrou aqui semana passada, Jesus ele era tão simples que quando Judas foi entregar ele ali para os soldados, ele precisou falar que ele ia dar um beijo na face de Jesus para mostrar quem era, porque Jesus ele se misturava em meio à multidão, ele se misturava em meio aos discípulos, não tinha nada nele, e falava assim: esse é o Rei dos Reis, esse é o Senhor dos Senhores. Daí um rei não tinha uma coroa na sua cabeça, não tinha umas vestes ali de rei, não tinha nada disso, mas ele tinha a glória de Deus aqui na terra. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E para você servir, querido, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus, você não consegue ter o entendimento para servir. E quão maravilhoso é saber que Jesus de Nazaré se despiu de tudo isso. Ele não se apegou a todo o poder e grandeza que ele tinha. Ele não se apegou a isso, mas ele cumpriu todo o propósito e obediência aqui nessa terra. Aleluia, Senhor. E mostrando para mim e para você que é possível viver uma vida de santidade, que é possível viver uma vida servindo o nosso próximo, que é possível cumprir a palavra do Senhor aqui nessa terra. É possível. Muitas das vezes você tem olhado a sua caminhada e tem achado que está difícil servir ao Senhor, mas eu quero falar para você: começa a mergulhar, começa a buscar em Deus um novo patamar. Fala: Senhor, eu quero servir de verdade. Senhor, eu quero ter a humildade que Jesus tinha. Eu quero, Senhor, ter o coração de Davi, Pai, para olhar para o gigante e compreender que o Senhor é maior. Não ficar olhando a circunstância, não ficar olhando o tamanho do meu problema, mas compreender que o nosso Deus
valente como Davi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que você possa ter um coração quebrantado, para que se o Senhor precisar mudar, Senhor, muda. Aleluia a Deus. Que você possa ter um coração voltado para Ele. Porque como o apóstolo Paulo fala, nós somos representantes do Senhor. Sabe, quando alguém olhar para mim, para você, eles têm que ver Jesus em nós. Amém. Eles têm que ver a humildade de Jesus em nós. Aleluia, Jesus. E quando nós temos o mesmo sentimento de Jesus, como a palavra fala aqui, é nós olharmos para as atitudes que nós estamos tendo e começar a refletir se nós estamos verdadeiramente tendo os sentimentos de Jesus de Nazaré. Aleluia a Deus. Será que nós estamos carregando no nosso coração os sentimentos dele? Ou será que uma parte do nosso coração carrega os sentimentos de Jesus e a outra parte quer carregar muitas das vezes É Deus. os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos orgulhos, as nossas bagagens que nós trazemos lá de fora? Aleluia, Jesus. Bendito O Senhor, Ele fala com você nessa noite, Ele quer que você também possa se despir nessa noite. Que você possa também se esvaziar para que Ele possa te encher. Aleluia, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Deus. O Senhor Jesus, Ele se esvaziou de toda a sua grandeza, de toda a sua glória. Que nós possamos reconhecer a grandeza do Senhor Jesus em nós, todos os dias. Que nós possamos reconhecer com humildade quando nós falhamos, porque nós somos seres humanos. Xaramanagaçu, decandaramanagaçu. Mas quando o Senhor Ele vem com uma palavra para mostrar a grandeza dele, Ele vem com uma campanha como essa, que aquilo que parece não é. É porque muitas das vezes a igreja ela está pensando uma coisa, está caminhando por algo, e o Senhor Ele quer mostrar realmente, trazer luz ao seu coração. Xanagaçu, decandaramanagaçu. Glória a Jesus. Senhor, Ele quer trazer luz para as nossas vidas, para o nosso coração. Porque o nosso coração, querido, a palavra do Senhor em Provérbios fala que de tudo guarda o teu coração. Porque o nosso coração é a porta para os nossos sentimentos, é a porta, é onde nós deixamos muitas das vezes as coisas entrarem, é a porta, a saída muitas das vezes, para a gente pecar também. Porque muitas das vezes a gente guarda mágoas, guarda ressentimento, guarda. Eu quero falar para você, o Senhor Jesus nessa noite, Ele quer limpar o teu coração. Aleluia, Jesus. Talvez você tenha carregado tantas coisas até aqui, mas Ele fala para você nessa noite: filho, filha, não importa se te feriram, eu quero sarar o teu coração neste lugar. Não importa se te feriram, eu quero liberar você para uma nova história. Eu não quero mais que você fique apegado às coisas passadas, mas eu quero romper na sua vida e eu quero que você cresça. Eu quero que você cresça. Eu quero que você cresça. Xanagaçu, eu quero que você rompa esse cordão que tem te segurado. Ramanagaçu, decandaramanai. Xanagaçu, decandaramanagaçu. Que nós possamos ter os mesmos sentimentos de Jesus de Nazaré. Porque Ele mostrou que é possível ter uma vida santa. É possível ter uma vida de comunhão. É possível ter uma vida de união. É possível ter uma vida de servir verdadeiramente ao Senhor. E quando nós entendemos isso no reino de Deus, nós começamos a subir um degrau maior. Na escada, nós começamos a subir. Nós começamos a avançar em Deus. E você começa a viver níveis maiores em Deus. Você começa a experimentar a cura de Deus. Você começa a experimentar os milagres de Deus. Quando você começa a compreender isso, que o reino de Deus, ele é servir, é servir, é servir o seu irmão, é servir na sua casa, é servir o teu próximo, é servir no teu trabalho. E servir, querido, não é muitas das vezes somente você fazer algo, mas é quando a pessoa precisar, você falar uma palavra de amor, é você estender a mão para o necessitado. Aleluia, Jesus. Bendito é teu nome, Senhor. Esse é o sentimento daquele que representa o reino de Deus. O Senhor quer uma igreja que esteja
E quantos homens mais nós vemos que tiveram um coração humilde para obedecer a voz de Deus? Aleluia, Senhor. Porque quem tem humildade, querido, ele não questiona, ele obedece. Muitas das vezes nós queremos ser honrados, nós queremos ganhar lugar, muitas vezes de destaque, mas querido, para você ser honrado, você vai ter que se despir. Primeiro você vai ter que ter humildade no seu coração. Aleluia, Jesus. Nós vamos ter que ter humildade no nosso coração para reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer e entregar e dar lugar ao Espírito Santo de Deus aonde ele tem que trabalhar. Jesus. Aleluia, Senhor. Porque muitas